gravação. Então, estamos iniciando aí a nossa atendimento ao cliente do projeto Mulher Lidera, um projeto de extensão da Escola de Negócios. Hoje nós teremos aí a oportunidade para aperfeiçoar sua competência de comunicação e aprender técnica de atendimento, mais sucesso na sua atuação e nos relacionamentos. A palestrante é a professora Fernandes, nossa parceira, coordenadora também do projeto Mulheres Lidera, a professora Sueli, psicóloga, com MBA em Gestão de Negócios, MBA em e mestrado em Gestão de Empresas Públicas, atuação como coach, consultora, psicoterapeuta, professora de cursos de graduação e pós-graduação e coordenadora do projeto de extensão Mulheres Empodera da Escola de Negócios da Univale. Seja muito bem-vinda, professora Sueli. Obrigada, professora Nathalie. Palestra. A professora Nathalie está com a conexão um pouco ruim, mas deu para fazer a introdução. Prof, já vou continuar aqui então. Boa tarde, pessoal. Como que vocês estão? Todos estão me ouvindo bem? Tudo certo? Nesses dias aí de chuvinha, às vezes as conexões acabam ficando um pouco ruins, né? Boa tarde, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Que bom. Que legal. Então, vamos lá. Para quem ainda não acessou a plataforma, vocês têm o chat aqui do lado que vocês podem falar. Também quem quiser falar por áudio, a gente tem embaixo uma mãozinha ali, uma opção de erguer a mão. Quando alguém quiser falar, pode ser no meio, pode ser no final. Aí pode falar por áudio também, tá? Senão a gente tem a opção aqui do chat aqui do lado, onde a gente também pode conversar e a gente vai monitorando as conversas. Bom, então, eu sou a professora Suelen, como a professora Nathalie apresentou, e hoje o nosso tema, então, é comunicação e atendimento ao cliente. Tá? Então, vamos lá. Fazendo uma introdução com relação aí à comunicação, essa palavra, ela provém do latim communis, que significa tornar comum. Então, quando a gente comunica algo, quando a gente está fazendo uma comunicação, o significado disso é tornar aquilo comum, é tornar aquela informação que eu tenho como emissor para o receptor de maneira comum, tá? Então, para a gente ir esclarecendo aí aos pouquinhos o que é isso. É uma transmissão, então, de informação e compreensão mediante o uso de símbolos comuns, que podem ser verbais ou não verbais. Tá? Então, assim, quando a gente vai tentar conversar aí com alguém, vamos dizer, da China, eles usam outros símbolos diferentes dos nossos. E aí a gente pode ter mais dificuldade de encaminhar a nossa informação com o uso de símbolos comuns. Alguns gestos a gente pode conseguir se comunicar de uma maneira, né, conseguir ali que é não verbal, alguns gestos a gente pode até tentar conseguir se comunicar com essas pessoas. Mas aí, sem saber a língua delas e ter símbolos comuns, a gente já tem mais dificuldade, né, para conseguir se comunicar. Então, é muito importante que nessa comunicação a gente tenha aí uso de símbolos comuns, tá? Então, a comunicação, ele é o ponto que liga as pessoas. E é a forma como a gente comunica, então, e compartilha sentimentos, ideias, práticas e conhecimentos. A gente precisa da comunicação para que a gente possa compartilhar tudo isso, né? E toda a comunicação, então, ela envolve pelo menos duas pessoas. Aquela que envia a mensagem e aquela que recebe essa mensagem. Tá? Então, bem de maneira rápida, assim, sobre o processo de comunicação. A gente tem a fonte, quem está emitindo a comunicação,
leva essa mensagem através de uma codificação, a gente escolhe um canal aí de comunicação que decodifica e chega essa mensagem, então, nesse receptor. E esse receptor, ele dá um feedback para quem emitiu essa informação de que ele recebeu essa mensagem, como que foi a recepção dessa mensagem, tá? Tem um gráfico aqui, eu gosto muito dele, e ele fala como que a nossa comunicação ela é percebida pelos outros. Olhem só, 7% do que a gente fala é percebido através do conteúdo, através das palavras. O tom de voz, ele impacta em 38%. Então, o tom de voz que eu uso para falar e impacta em 38% do que as pessoas vão compreender. E a linguagem corporal é 55%. Isso quer dizer que a forma como eu falo alguma coisa tem muito mais impacto do que as palavras que eu uso, do que o conteúdo daquilo que eu estou falando. Vejam só, gente, só 7% as pessoas compreendem as palavras do que eu estou falando. 38% é o tom de voz e 55% é a linguagem corporal. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham? Quando a gente se comunica por mensagem escrita no WhatsApp, qual que é a chance de a gente ser mal interpretado? O que vocês acham? Me digam. A Bianca falou muitas. Milady falou 90%. Mais alguém tem alguma opinião? Quando a gente se comunica ali no chat do WhatsApp, a gente manda uma mensagem ali. Qual que é a chance de a gente ser mal interpretado? De as pessoas entenderem de forma errada? A Ana Jéssica falou, a chance é grande. Isso, a Milady agora, ela falou 93% sendo mais exata, né? Usando a matemática aí, 93%, né? A Jane Lúcia falou muitas. Vejam só, quando nós enviamos uma mensagem por WhatsApp, não a mensagem de áudio, aquela mensagem de texto, a gente está enviando apenas. A Solange falou, uma falha de comunicação. Ó, a gente está enviando apenas as palavras quando a gente envia uma mensagem de texto ali no WhatsApp. Então é 7%. Tom de voz as pessoas percebem quando a gente escreve no WhatsApp? Não. As pessoas veem a nossa linguagem corporal? Também não. Então a gente tem chance que de 7% de as pessoas compreenderem aquilo que a gente está falando. Não é? Então é 93%, como a professora Milady acertou, e 93% de chance de a gente ser mal interpretado. E tem gente que termina até relacionamento, né? Pelo WhatsApp, por mensagem, né? Tem gente que faz de tudo por mensagem ali do WhatsApp. Mas às vezes a gente escreve uma frase com o humor que a gente está naquele dia, e pode ser um bom humor. Mas a outra pessoa, quando ela vai ler, ela pode estar de mau humor e ela pode ler com o tom de voz que ela está naquele momento, de acordo com as emoções que ela está sentindo naquele momento. E aí ela pode interpretar de forma errada aquilo que você escreveu. Olha como a gente tem chance de errar nessa comunicação. Por quê? Lembrando que, como eu falei no começo, a comunicação é o tornar comum. Então, se a pessoa está compreendendo de forma errada aquilo que eu estou falando, a responsabilidade é de quem? Quem que vocês acham? Se eu estou falando uma comunicação e a pessoa está entendendo errado, a responsabilidade é de quem? Minha ou da pessoa que está recebendo a informação? O que vocês acham? Quem arrisca aí? A gente vai falar um pouquinho mais disso, que tem várias influências aí com relação a qual canal a gente escolhe de comunicação,
como que a gente está naquele momento, como que a outra pessoa está naquele momento, e alguns ruídos aí que influenciam a nossa comunicação. Mas a nossa responsabilidade é usar todos os meios que a gente tem para garantir que essa comunicação chegue da melhor forma do outro lado, né? A Solange falou de quem emite a informação. E é isso aí. A gente tem alguns ruídos de comunicação que podem influenciar vários lados. Mas eu que estou emitindo a informação, eu preciso garantir que a informação chegue de maneira comum para outra pessoa compreender. Eu preciso garantir isso, né? Então, se eu não estou usando a minha linguagem corporal, a pessoa não está me vendo, não é um vídeo, não é uma chamada de vídeo, não, a pessoa não está conseguindo ouvir o meu tom de voz, ela tem muita chance de interpretar de maneira errada a forma, aquilo que eu estou querendo dizer, né? Então, prestem bem atenção nisso nas comunicações de vocês, o quanto vocês podem fazer para garantir que essa comunicação realmente chegue do outro lado de uma maneira comum, da maneira adequada, né? Então, resumindo, a maneira como nós dizemos alguma coisa tem mais impacto do que aquilo que nós dizemos, né? Então, se eu usar uma expressão verbal diferente daquilo que eu estou dizendo com as palavras, se eu usar um tom de voz diferente daquilo que eu estou falando, as palavras que eu estou usando, vai dar confusão aí na forma de se interpretar isso, essa comunicação, tá? E a reação das pessoas, aquilo que nós falamos, ela é provocada muito mais pelo sentimento que nós despertamos nas pessoas, a partir da forma como nós falamos, do que pelo conteúdo, do que pelas palavras que a gente está usando. Então, a forma como a gente fala vai despertar um sentimento e isso vai gerar um impacto, muito mais do que quais palavras a gente vai usar. E às vezes a gente cuida com as palavras que a gente vai usar, mas não cuida com a forma de falar, com o tom de voz, e depois a gente fala assim, ah, mas eu falei. E a forma como a gente falou, que impacto que isso causou, que sentimento que isso causou na outra pessoa. Foi bem recebido? Não foi bem recebido? Como que eu posso trabalhar isso da melhor forma, né? E aí a gente vai ver agora algumas barreiras de comunicação que influenciam aí para essa comunicação ser da melhor forma. Uma barreira é a filtragem. Ela refere-se à manipulação da informação pelo emissor, para que ela seja vista, né, recebida pelo outro de maneira mais favorável. É que nem a mulher quando bate o carro, né? Tá andando lá com o carro, bateu o carro, deu um estrago enorme. Aí ela chega em casa e fala para o marido: ai, amor, eu bati o carro, deu uma arranhadinha, né? Dá uma boa de uma filtragem aí para a comunicação ser recebida de maneira mais favorável para o outro. Isso é um ruído de comunicação. Você não está sendo sincera, não está passando, tornando comum a mensagem do jeito que ela realmente é. É uma manipulação utilizada aí para que ela seja uma comunicação diferente, para ser melhor recebida, a informação ser melhor recebida pelo outro, né? E não é a verdadeira mensagem que deveria ser mandada para tornar comum realmente aquilo que é real, tá? Então, aí é uma filtragem, que é uma barreira de comunicação. Percepção seletiva é quando tanto o emissor, quem está emitindo a mensagem, quanto o receptor, eles veem e escutam seletivamente com base nas próprias necessidades, nas próprias motivações, experiências, características pessoais. É que nem quando você vai com alguém numa palestra, num curso, assiste um filme, uma pessoa fala, nossa, você viu aquilo? O outro fala, não, eu não vi, não falou isso, não aconteceu isso, eu vi outra coisa. As duas pessoas estavam no mesmo lugar, viram as mesmas coisas, mas elas usaram a percepção seletiva aí para filtrar aquilo, né, que elas mais se identificam, que tem a ver com as suas motivações, com as suas características pessoais, elas acabam se identificando com alguma coisa e tem uma percepção seletiva, elas acabam selecionando aquilo que elas estão percebendo da informação de maneira diferente, né? Pode ser
o mesmo conteúdo, a mesma palestra, o mesmo filme, mas as pessoas acabam vendo coisas diferentes, se percebendo coisas diferentes, prestando atenção em coisas diferentes, tá? Outra barreira é sobrecarga de informação. Quando a quantidade de informação é muito grande e ela ultrapassa aí a capacidade que a gente tem de processar essas informações. Então a gente não consegue olhar tudo, não consegue filtrar tudo. É que nem quando é aquele dia que a gente está recebendo muita informação, né? Um monte de gente pede coisa para a gente fazer e tem um monte de coisa pendente. Chega no final do dia, quando você vai, não está no momento relaxado, sei lá, vai tomar banho, vai fazer alguma coisa, você começa a lembrar das coisas que você esqueceu. Porque era tanta sobrecarga de informação que algumas coisas passaram ali sem você perceber e sem você lembrar. Né? Por uma sobrecarga de informação, ultrapassou a capacidade ali de processar essas informações. Tá? E outra distorção, quando a mensagem sofre aí uma alteração, uma modificação. Tá? Então, quando a gente tem aí uma imagem, uma foto, alguma coisa aí, rasga, sofre uma alteração ali e acaba mudando o seu conteúdo, o significado original. E aí a gente acaba interpretando de uma maneira errada aquela informação. Ou também uma omissão, quando aspectos ou partes importantes da comunicação são omitidos, cancelados ou cortados. Que nem quando a gente está assistindo alguma live ao vivo e perde a conexão. E aí a gente perde metades ali, pega o bonde andando e não consegue compreender o conteúdo inteiro, porque perdeu uma parte ali, ou assistiu um vídeo, perdeu uma parte do vídeo, aí assiste o final, conclui coisas de maneira precipitada, sem assistir o todo e acaba entendendo diferente ali a mensagem, né? Então isso também acaba influenciando aí na forma como a gente se comunica, a gente recebe. Então nós temos o processo de comunicação. Dentro do processo de comunicação, a gente tem o emissor, aquele que está emitindo a mensagem, e temos o receptor, tá? Aquele então que está recebendo a mensagem. Vou compartilhar uma outra tela aqui com vocês, para que a gente possa... eu vou compartilhar aqui o áudio também, aí a gente pode verificar uma ilustração aqui. Aí a gente tem algumas barreiras, então, que estão presentes no emissor, tá? Aí a gente tem aqui, ó, a linguagem inadequada, quando o emissor, ele compartilha de uma forma inadequada. E acaba que ele está emitindo a mensagem. E acaba confundindo aí a pessoa que está recebendo a informação. Características pessoais também podem influenciar, características da própria pessoa que está emitindo a mensagem. O tom de voz inadequado, como a gente já falou. O momento impróprio para aquele momento, sabe? Quando a pessoa está concentrada, assistindo alguma coisa, um vídeo, um filme, um jogo na TV, e aí chega uma outra pessoa querendo falar alguma coisa. Tá ali emitindo aquela mensagem e a outra pessoa está concentrada em outra coisa e o momento é impróprio, não vai absorver a informação da mesma forma. Depois fala, eu te falei, mas na verdade falou, só que o momento que a outra pessoa não era bem inadequado. E o momento para a pessoa também que está emitindo a mensagem. Se ela está com pressa, está num momento inadequado, a forma como ela vai se comunicar também pode ser impactada. E essa aqui é bem importante, suposição de que o receptor já domina o assunto. Isso aqui também é muito importante porque muitas pessoas têm aquele lema, meia palavra basta, sabe? E aí fala ali meias palavras, que já é suficiente, que é óbvio que o outro tem que entender, e o outro acaba não entendendo, supõe que o outro tem a mesma cabeça que você, que entende as mesmas coisas que você, que conhece as mesmas coisas que você, e não tem, aí ele vai acabar entendendo de forma errada, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês de coisas que podem acontecer aí com relação à comunicação da mensagem. Er will fleißiger Handwerker sehen. La la la, la la la. Oh.
conseguiram ver aí? Então, aqui a gente tem um exemplo bem característico, né? Um exemplo bem extremo aí com relação a isso. Se a mãe fala assim, ô filha, vai lá e lava o que tá na cozinha, né? Aí se tem alguma coisa lá que não deveria ser lavada, a mãe tá supondo que a filha entendeu. Então, é óbvio que é para lavar a louça, né? É óbvio que não é para lavar nenhum computador, né? Mas se já se supõe que vai entender aquilo, mas não fala, não me explica, isso pode acontecer, né? A mãe estava feliz da vida que a filha estava lavando a louça, quando vai ver, era um notebook que ela estava lavando, né, gente? Então, são coisas bem bobas, assim, mas que no nosso dia a dia acabam acontecendo, né? Mais algumas barreiras, então, que a gente tem. Agora, barreiras no receptor, aquele que está recebendo a mensagem. Desatenção, impaciência e pressa, quando a gente aí está com pressa para fazer alguma coisa e outra pessoa está querendo comunicar, isso acaba influenciando. Tendência a avaliar e julgar, então, quando a outra pessoa está ali ouvindo aquela mensagem que o outro está falando e já está julgando. Ai, mas é um idiota que ele mesmo. Eu imaginei que essa pessoa ia se ferrar. Ai, mas eu disse, eu avisei. A pessoa está lá nos pensamentos dela, julgando o que a outra pessoa está falando, né? E aí acaba não recebendo direito à informação que o outro está passando. Preconceitos e valores pessoais. Então, isso acaba influenciando a forma como recebe a mensagem, tanto pela outra pessoa ou pelo que a outra pessoa está falando. Pré-conclusões e desconfiança. Então, quando já tira conclusões precipitadas, tem uma desconfiança perante o que o outro está falando. Quando no relacionamento não tem confiança, isso acontece muito. Tudo que a outra pessoa fala acaba sendo influenciado por isso. Isso acaba sendo uma barreira de comunicação. Se a outra pessoa está falando, já fica assim: ai, mas será mesmo? Será que é verdade? Será que isso que ele está falando é real mesmo? E fica ali desconfiando daquilo, isso acaba influenciando, né? E resistência a aceitar a mensagem. Quando não tem, já tem uma resistência para aceitar aquilo que o outro está falando, que vai influenciar a forma como vai receber aquilo que o outro está passando, né? Aí a gente tem algumas barreiras que estão presentes, então, nos dois canais, tanto no emissor quanto no receptor, que são pouca disponibilidade de tempo de ambas as partes, né? Falar com pressa, aquela coisa, um clima hostil e falta de franqueza entre as pessoas, e diferença na hierarquia dos cargos, os níveis de cultura, isso também acaba influenciando na comunicação das duas partes, né? E algumas barreiras, então, no próprio ambiente que a gente tem, né? A inadequação do canal escolhido. Então, escolher um canal de comunicação, como eu vou escolher um canal de WhatsApp, por exemplo, para passar uma comunicação séria, passar uma notícia difícil, terminar um relacionamento, fica complicado, né, gente? Então, eu preciso escolher o canal certo em que eu possa, a pessoa possa me ver, possa ver a minha linguagem corporal, possa ouvir o meu tom de voz, tudo isso para que a comunicação seja da melhor forma. E a gente tem distrações, ruídos, interrupções que também influenciam. Agora, quando a gente está usando muita tecnologia, né, pessoal, a gente acaba sentindo bastante isso. Quando a gente está aí na nossa casa ali, a gente é interrompido às vezes por alguém na família, um filho, por alguma. A gente está numa chamada, num curso que nem agora, alguém liga, chama no WhatsApp. Às vezes o vizinho está fazendo reforma, está lá com a furadeira, atrapalhando. Às vezes a internet não funciona, né? E aí isso acaba também influenciando. Ou às vezes a gente se distrai com outras coisas. Então, tudo isso acaba influenciando como barreira de comunicação, tanto quem está emitindo a mensagem, tipo eu aqui que estou emitindo uma mensagem para vocês, quanto vocês que estão recebendo. Isso pode influenciar ambos os lados, né? E aí eu queria, então, fazer uma reflexão com vocês. Tentem se lembrar de uma situação em que a outra pessoa não lhe deu atenção e não escutou bem o que você estava dizendo. Como você se sentiu?
Tentem pensar, então, numa situação aí que o outro lado, a outra pessoa, não deu atenção para vocês e não escutou bem o que vocês estavam dizendo. E aí ela pode ter não dado atenção, não dado ouvidos, e você estava passando uma informação ali que para você era importante, ou ela tirou conclusões precipitadas, ou ela já te cortou, te interrompeu, enfim. É que quando a pessoa não te deu a atenção ali suficiente. Como você se sentiu? Compartilhem aí com a gente, quem lembra, puder falar, escrever aqui no chat ou falar também, para a gente compartilhar. Vamos lá, pensem aí em compartilhar. A situação em quando você comunicou alguma coisa e a outra pessoa aí não deu atenção, não escutou direito. A Bianca falou, sente-se um certo desprezo, mesmo que não intencional, por parte da outra pessoa. Muito bom, Bianca. Quando a gente está tentando comunicar alguma coisa, o outro não está dando atenção, a gente se sente desprezado, né? Sentimento de frustração. Muito bom. A Solange, é desagradável perceber que não estamos sendo ouvidos. Muito desagradável, né? A Milete falou, sem importância. Olha o quanto é importante a comunicação, né? O quanto é importante nós conseguirmos fazer com que o outro sinta que ele conseguiu tornar comum essa comunicação, que ele conseguiu se tornar compreendido. Porque é muito ruim para quem está emitindo essa informação não ter esse feedback, não ter esse retorno. Que nem ali no começo, quando eu passei ali o processo de comunicação, a gente tem um feedback do receptor para aquele que está emitindo. Se esse feedback é ruim ou nem tem esse feedback de que a pessoa te ouviu, que a pessoa compreendeu, quem está emitindo a informação se sente frustrado, né? Se sente desprezado, sem importância, tudo isso aí que vocês estão falando. Então, o quanto é importante a comunicação nos nossos relacionamentos? Em todos os relacionamentos, né, gente? Não só na vida pessoal, como na vida profissional, em tudo na nossa vida é baseado em comunicação nos nossos relacionamentos, porque tendo mais de duas pessoas, a gente já tem ali comunicação. E essa comunicação ela pode ser boa, assertiva, da melhor maneira, pode ser ruim e nos prejudicar. E a gente acabar aí interpretando de forma errada, ou as pessoas interpretando que a gente fala de forma errada, e isso gerar transtornos enormes aí para a nossa vida, né? Então, a escuta ativa é algo que eu gostaria de trazer aqui, que é muito importante para que a gente possa se comunicar com as outras pessoas. A comunicação, ela começa com o ouvir. Então, é muito importante eu primeiro ouvir para eu saber me comunicar. Vou tentar passar um vídeo, a princípio a minha conexão está ok aqui, então eu vou tentar passar um vídeo para vocês para a gente ilustrar isso, tá? Deixa eu só... Vou tirar minha câmera para melhorar aqui um pouquinho a comunicação. Eu não sei o que fazer isso com você. Eu vou dizer. Obrigada. É um bom dia demais. Obrigada. Mesri, Vitor, posso trocar? Oi, eu tenho uma entrega para Ed Mesri. Ah, é a última sala, fim do corredor à direita. Obrigado. Mesri, Vitor. Droga! Alguém sabe mexer nesses telefones?
Todos adoraram a mesa que você escolheu para mim, querida. É linda. Sim, e adivinha quem está na capa da revista Advogado de Los Angeles. Falo com você depois, tchau. Obrigado. De nada. Bom, eu prefiro fazer isso pessoalmente. Há coisas que eu quero mostrar para ela, documentos, coisas assim. Então, diga que eu não vou tomar muito tempo dela. Isso é bom. É um pouco mais complicado que Hinckley. Eu quero ir. Diga que eu não sou advogada. Isso pode ajudar. Ótimo. Por que não me dá o endereço agora, só por causa dela aceitar? Sim. Uhum. Certo. Muito obrigada. Tchau. O que foi? Eu tenho o seu cheque aqui. Ah, legal. Mas, bom, quero que esteja preparada. É que a quantia não é a que combinamos. Por que não? Porque depois de pensar muito, achei que a quantia não era apropriada. Embora possa não concordar, tem que confiar na minha experiência nesses assuntos. Quer que eu confie em você? Me faça um favor, Ed. Não use palavras que você não entende. É um assunto complicado, Erin. Você Fiz não um é trabalho, advogada. devia me recompensar de acordo. Não é complicado, quer saber? Essa é a bosta do problema. Vocês, advogados, só sabem complicar situações que não são complicadas. Sabe por que as pessoas acham que advogados são traiçoeiros e gananciosos? Porque eles são. E sabe, eu não acredito que faça isso comigo agora, quando eu estou lutando com os reclamantes de Kettle, que, aliás, parece que vai ser o dobro da quantia que ganhamos em Hinckley. E você espera que eu saia, que deixe meus filhos por aí com estranhos, bata nas portas, faça as pessoas confiarem em você e o tempo todo você me apunhala. Quero que saiba de uma coisa, Ed, não é o número, é o valor que é dado ao meu trabalho nessa firma. Porque não importa o que eu faça, você não... 2 bilhões. Como eu ia dizendo, decidi que a quantia que você propôs era inadequada. Então eu aumentei. Eles ensinam Mrs. a pedir desculpas, Erin. Porque você é péssima nisso. O pagamento concedido aos reclamantes no caso de Hinckley contra a PGE foi o maior num processo direto na história dos Estados Unidos. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Isso já aconteceu com alguém de vocês alguma vez? Isso acontece em filme, né, gente? Não acontece com a gente, né? É aquela coisa, né? A gente acha que sabe, deduz aquilo que o outro está falando, e aí a gente acaba tirando aí conclusões precipitadas e aí já vai falando, e quando vai ver não era bem aquilo, né? A Milady falou sim, não deixam terminar de falar e já interpretam errado. Bem isso, né? Não ganhei 2 milhões. E às vezes, né, quando a gente está emitindo a mensagem, a gente é interrompido por uma pessoa que acha que já sabe o que a gente vai dizer e já começa a responder, já começa às vezes até a dar conselho, ou já começa a nos chamar a atenção sem nem a gente terminar de falar. E quando a gente está na posição, por exemplo, da mulher, né, da Julia Roberts ali,
Às vezes a gente pode não falar, mas a gente já fica pensando. O nosso julgamento, quando a pessoa está falando alguma coisa e a gente já está concluindo algo, a gente já pode ficar pensando coisas contra o que outra pessoa está falando, resistindo ou julgando o outro, né? Já preparando o nosso discurso para responder em cima do que o outro está falando, sem nem esperar que o outro termine aquilo que está falando, né? Então, aí é muito importante a gente refletir com isso. Por isso que a primeira coisa na comunicação é a gente aprender a ouvir, tá? Isso é muito importante. Então, a escutativa é a gente ouvir atentamente e com atenção e demonstrando interesse pelo que o outro está falando, tá? A escutativa é bem difícil de fazer e muitas pessoas não praticam isso e não dão importância para isso. Vocês já tentaram conversar com alguém que está lá mexendo no celular, aí você tenta falar com a pessoa fala, pode ir falando, eu tô te ouvindo, pode ir falando, estou terminando só um negocinho aqui, mas pode ir falando, estou te ouvindo, né? A pessoa não te dá atenção, tenta fazer ali duas coisas ao mesmo tempo e finge ali que está te dando atenção, ou tenta dar, só que está dividindo a sua atenção com outra coisa. É muito desagradável, não está demonstrando interesse naquilo que você está falando, né? A Solange falou, ele não tinha concluído o que ele queria dizer com a quantia não era inadequada. Não tinha concluído. Aí, não terminou de dizer. Aí, ela já foi ali, já se armou toda, já tinha todo um discurso ali para responder, né? Concluindo, achando que estava concluindo aquilo que ele estava falando. Né? Então, é um exemplo aí bem intenso para a gente aprender um pouquinho isso, né? A escutativa, então, é sem julgamentos. Quando a gente ouve aquilo que a outra pessoa está falando, sem a gente ficar julgando aquilo que a pessoa está falando, sem a gente ficar já nos nossos pensamentos, no nosso pensamento interno ali, já julgando aquilo que a outra pessoa está falando, já preparando o discurso aí contra aquilo que a pessoa está falando. A escutativa também, ela é estimular o outro a falar mais. Então, eu demonstro tanto interesse naquilo que a outra pessoa está falando, que eu escuto até o fim, eu estimulo a pessoa a falar mais, espero ela concluir aquilo que ela está falando, e eu fomento, eu estimulo um ambiente interativo para o compartilhamento, para que a pessoa se sinta à vontade, estimulada a compartilhar suas ideias, a compartilhar os seus sentimentos. E a escutativa, então, é o escutar e perguntar. Pergunto e escuto. Vejam que não é assim, ó. Eu pergunto e julgo. Eu pergunto e critico. Eu pergunto e dou conselho. Não, quando eu estou praticando a escutativa, de escutar realmente aquilo que a outra pessoa está falando, eu pergunto e escuto o que ela está falando. Sem tirar conclusões, sem dar conselhos, sem criticar. O maior desafio da escutativa é nós silenciarmos a nossa voz interior. Esse é o maior desafio, porque a gente precisa conseguir silenciar os nossos pensamentos. Vocês já tentaram fazer isso? Quando alguém está falando, vocês não ficarem pensando com a voz interior de vocês, pensando na resposta que vocês vão dar, pensando naquilo que vocês vão comer de noite, pensando em outra coisa que aconteceu com você de manhã, que não foi legal, pensando naquilo que essa pessoa já te disse, que você não concordou com aquilo que ela te disse, ou pensando naquilo que a pessoa te fez. Quer dizer, você não ouve ela de maneira aberta, sem julgamentos, sem preconceitos, você já fica ali conversando com você mesmo e matutando um monte de coisa sem estar com os ouvidos totalmente abertos para aquilo que a pessoa está te falando. Então, é o maior desafio aí da escutativa que eu vejo, é a gente silenciar a nossa voz interior. Então, a gente tem aqui uma frase do Stephen Covey, que eu gosto muito. Para comunicar-se comigo de forma eficaz, você precisa primeiro me compreender. Então, a gente precisa primeiro compreender o outro
para então a gente conseguir se comunicar com o outro da melhor forma. Às vezes a gente não compreendeu o outro, nem compreendeu o que o outro está querendo dizer, e a gente já começa a dar resposta, a gente já começa a criticar, ou dar conselhos, ou responder com base nas nossas próprias referências, sem de fato compreender aquilo que o outro está querendo dizer. E uma coisa que influencia muito a nossa forma de se comunicar com os outros são os nossos modelos mentais. Nossos modelos mentais, eles influenciam a forma como nós enxergamos o mundo, como nós enxergamos as coisas que acontecem com a gente. É como se cada um de nós tivesse um óculos da vida. A gente coloca esse óculos e enxerga o mundo através da nossa história de vida, da nossa cultura, da nossa educação, da nossa genética, né, das crenças que a gente tem, dos gostos que a gente tem. A gente enxerga o mundo através disso. Só que o mundo, ele é diferente para todo mundo, porque todo mundo tem histórias de vida diferentes e vão enxergar o mundo de forma diferente. A gente pode olhar a mesma coisa e ter percepções de forma diferente, né? Vou dar um exemplo para vocês. Quem de vocês está vendo essa minha caneca aqui? E quando vocês veem essa caneca, o que vem na mente de vocês? Ó, vou colocar aqui pertinho. Digam aí para mim o que vem na mente de vocês quando vocês enxergam a minha caneca. Podem falar uma palavra, uma frase. O que vem na mente de vocês quando vocês enxergam essa caneca? Satisfação, felicidade, alegria, felicidade, energia boa. Satisfação, felicidade. Legal, muito bem. Bom humor. Algumas pessoas podem olhar para a caneca e ficar com vontade de tomar café. Algumas pessoas podem olhar para a caneca e dizer que não gostam da cor. Algumas pessoas podem olhar para a caneca e pensar: eu não gostei dessa carinha aí, para mim eu faria diferente. Algumas pessoas podem olhar para a caneca: eu queria uma igual, onde comprou? Algumas pessoas podem olhar para a caneca e pensar em chá, né? Algumas pessoas podem pensar em chocolate quente, hoje está friozinho, né? Eu olho para essa caneca e eu vejo que a felicidade vira rotina, hashtag felicidade. Porque eu estou vendo o outro lado da caneca que tem uma frase aqui, ó. Isso vocês não estavam enxergando, eu já estava olhando para uma perspectiva diferente de vocês, né? Então, cada um de nós olha para a mesma coisa, a gente vê coisas de maneira diferente. A gente tem interpretações diferentes. Por causa da nossa história de vida, por causa daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente não gosta, das percepções que a gente tem do mundo, né? Então, os modelos mentais são como filtros daquilo que a gente enxerga da realidade. E isso acaba distorcendo um pouco a realidade como ela é. A gente não vê a realidade como ela é. A gente filtra aquilo que a gente está vendo e a gente gera um significado para aquilo, um sentido para aquilo. A gente tem emoções com relação a aquilo, baseado em tudo aquilo que a gente viveu, em tudo aquilo que a gente é. O vídeo está desligado. Vocês não estão vendo o meu vídeo? Eu acho que os demais viram, Solange, porque... Tá vendo agora? Porque eles viram a caneca. Vó, voltou? Ah, que bom, Solange. Então tá. A imagem agora eu deixei travadinha aqui. Legal. Isso aí, gente. Então, como a gente precisa compreender isso? Porque às vezes os nossos modelos mentais, eles nos travam. A gente tem algumas crenças ruins, a forma como a gente pensa alguma coisa. Aconteceu alguma coisa de política, a gente já vem com aquela frase assim: Brasil não dá certo mesmo, Brasil é tudo ruim, deu algum problema no trabalho, eu já penso, eu nunca tenho oportunidade mesmo, eu não sirvo para isso,
eu isso. Então, a gente tem alguns modelos mentais que acabam influenciando de maneira negativa. Quando a gente vai se relacionar com alguém, a gente teve um problema aí de confiança com alguém que a gente conviveu. Aí, quando a gente se relaciona com outras pessoas, a gente acaba desconfiando sempre, a gente não se entrega totalmente, a gente sempre está com aquele pé atrás, desconfiando do que as pessoas estão dizendo, do que as pessoas estão fazendo. Então, a gente não tem uma boa autoestima, alguém nos dá um presente, a gente já pensa, essa pessoa não gosta de mim, ela está querendo me comprar, ela está querendo alguma coisa, está querendo compensar alguma coisa. Então, são formas como a gente pensa com relação às coisas que acabam nos influenciando, tá? E aí, então, eu vou passar aqui um videozinho para a gente refletir um pouquinho sobre isso, tá? Vamos ver, acho que a conexão está ok aqui, vai nos ajudar. Deixa eu tirar aqui a minha câmera para ficar melhor aqui. Vamos carregar aqui. Of course, I would ask her if I can carry her bags and help her over to the street. Por exemplo, ajudando a apanhar as cartas para me certificar que ele não deixava nenhuma carta para trás. Eu ajudaria a carregar os sacos até à porta de casa. Ajudaria dizendo ao senhor que ele tinha um papel colado ao pé. Yes, I would help. I would just happen to pick up these things. Se mesmo que me dá aquilo, nós vamos até à sua parte. Eu ficava à espera que a mãe do bebê aparecesse e só depois é que ir embora. Isto é um caso sério, muito sério. Um bebê abandonado na rua. Com certeza que ajudaria, sem dúvida. Não reparei sequer. Passaram-me completamente ao lado. I feel bad. I didn't help. Maybe people are just too caught up with themselves. Se calhar amanhã vou acordar e vou olhar um bocadinho mais à minha volta e preocupar-me mais com o próximo. E aí, gente, conseguiram ouvir? O áudio estava bom? Silvana falou impactante. De grande reflexão, né? Por que será que isso acontece com a gente no dia a dia? O que vocês acham? Qual que é o motivo disso acontecer?
A Cristiane, a Solange falou, realmente mexe com a gente. A Cristiane falou bem isso, que realmente estamos atentos. Por quê, né? Será que isso acontece? Assim, as pessoas ali, quando elas foram perguntadas, você ajudaria? Você ajudaria? As pessoas falando, claro, claro que eu ajudaria, imagina, é claro que eu ajudaria. E aí, no dia a dia, né? Na correria do dia, ali no vamos ver, as pessoas não fizeram aquilo que elas gostariam de fazer. Elas agiram diferente daquilo que elas falaram que agiriam, né? Ou até do que elas gostariam de fazer, né? Em um momento diferente, a resposta foi uma. E em outro momento, a reação foi outra, né? De como elas reagiriam, né? E a Cristiane fez a pergunta, né? É bem isso, o que realmente estamos atentos, né? No que a gente está focando, ao que a gente é atento, né? A Silvana falou, porque deixamos nos levar pela rotina diária, tudo para ontem, aí deixamos de olhar com mais atenção o que está ao nosso redor. Bem legal, Silvana, a tua reflexão. A gente está focado numa coisa, né? A gente tem um objetivo ali, está com pressa, está focado na nossa rotina, e a gente deixa de prestar atenção em muitas coisas que podem ser importantes e que podem ser necessárias, que podem estar precisando de nós ao nosso redor, né? E é muita coisa, né, Cristiane? É verdade. Como a gente tem sobrecarga de informação, como a gente viu ali que é um ruído de comunicação, como a gente tem coisas no nosso dia a dia, a tecnologia hoje, ela é muito acelerada e a gente tenta agir com a mesma velocidade da tecnologia, e às vezes ela parece que nos atropela, né? E a gente é engolido por ela e a gente acaba não conseguindo, né? Agora, o que é importante é que as pessoas ali da pesquisa, elas falaram que ajudariam. Quer dizer, o que elas gostariam de fazer é realmente estarem atentas a essas coisas e realmente ajudar. Mas na prática, no dia a dia, elas acabaram agindo diferente. Então, elas não agiram de fato como elas gostariam de ter agido. Elas acabaram agindo de forma diferente. Por estarem focadas em outras coisas, né? Pela rotina do dia a dia, talvez como a Silvana falou, por N coisas que podem ser. E cada um de nós pode ter as suas coisas que acabam nos distraindo daquilo que a gente realmente quer, ou a gente acaba focando em alguma coisa e deixando outras coisas de lado. O que é importante a gente pensar é no que a gente está focando. Se é isso que é realmente importante para nós ou não, né? E aí o que acontece é que o comportamento dos seres humanos, ele está mais baseado nas suas percepções, que são mostradas nos mapas mentais, do que em seus objetivos e realizações. As pessoas têm objetivos, as pessoas têm vontades, realizações, mas elas acabam agindo mais com base nas suas percepções ou com base nos mapas mentais que a pessoa tem, né, que são, às vezes, algumas crenças, alguns conceitos, né, alguns travamentos que às vezes a pessoa tem, que até impedem ela de olhar algumas coisas, né, algumas coisas que acabam nos atrapalhando. E é isso que é importante a gente refletir, no que a gente está atento, no que a gente está focando, é de fato naquilo que a gente quer, tem a ver com o nosso objetivo ou não, aquilo que está nos distraindo, aquilo que está absorvendo a nossa atenção, não é algo que a gente realmente gostaria de focar, né? A Silvana falou, parece que pensamos como humanos e agimos como máquinas. Boa essa. Uhum. Bem verdade. Às vezes a gente entra num automático ali, né, e começa a agir de uma forma que não é bem aquilo que a gente quer fazer, não é bem de acordo com o objetivo que a gente tem de vida, o nosso objetivo profissional, né, e isso acaba nos influenciando bastante. E essa reflexão é importante. Como eu estou agindo hoje? É como eu quero agir? Está relacionado com o objetivo que eu tenho, com o que eu busco de realização ou não, né? É de acordo com a maré está me levando, outras pessoas estão decidindo o futuro por mim, tem algumas crenças negativas que eu tenho que estão me influenciando e eu não estou atingindo o meu objetivo, né? E aí a gente reflete então sobre percepções, que é uma coisa que influencia muito a forma como a gente vê o mundo, a gente se comunica e a gente percebe.
Eu gosto bastante dessa imagem. Ela é uma imagem antiga já, mas ela sempre faz muito sentido, assim, né? Tem alguém que ainda não viu essa imagem, geralmente tem alguém que ainda não viu a imagem, ou até tem uma percepção com relação à imagem diferente. Então, digam para mim, gente, qual é a idade da mulher que vocês veem nessa foto? Quantos anos vocês acham que ela tem? A Bianca falou 24. A Ana Jéssica, 27. E as outras, o que acham? 25, a Jane. A Silvana falou, vejo duas imagens. A da moça jovem e a outra de uma senhora. A Silvana está enxergando as duas, ó. E as demais? A Solange também vê a moça e a senhora. A Cris diz, só vejo a moça. Então, temos várias aqui que só veem a moça mais jovem, né? Não se desesperem. É muito comum isso. A Amanda também só vê a moça. Uhum. A Ana Jéssica já conseguiu ver a senhora. Cris, vou explicar aqui para vocês onde está a senhora. A gente precisa fazer um exercício aqui para a gente conseguir ver as duas, tá? A gente tem duas imagens numa mesma imagem, né? E, de fato, algumas pessoas têm um pouco de dificuldade para visualizar, tá? É muito comum. A gente tem aqui, deixa eu colocar um ponteiro aqui. Para eu conseguir mostrar aqui para vocês. A nova que a gente tem aqui, a gente olha aqui, ó, ela tá de perfil, então a gente tem aqui, acho que esse aqui ficou pequenininho, né? A gente tem aqui, ó, os cílios dela, o nariz, aqui o narizinho dela, aqui, ó, bem pequenininho. Aqui a gente tem o queixo da nova, aqui é o pescoço, aqui é como se fosse uma gargantilha e o pescoço dela. Essa é a nova, a maioria de vocês viu a nova. Para a gente ver a velha, a gente tem que abrir a nossa mente, olhar a imagem de uma maneira bem ampla, e aí a gente vai ver a velha. A velha é quase uma bruxa, gente. A gente tem o nariz dela aqui, ó, o narigão aqui, ó. Ó, o nariz aqui. Aqui tá o olho dela, ó. Aqui é a boca dela e aqui é o queixo dela, ó. O queixo da velha, a boca, um narigão bem de bruxa, assim. O olho dela, aqui tá o cabelo, aqui a testa. E aí, conseguiram? Deu para ver? Viu? Ah, que bom! Todo mundo conseguiu ver a velha? Legal. Oh, uma velha senhora italiana aristocrática. Legal. Isso aí, gente. Isso é tudo uma questão de percepção, né? A gente bate o olho, a gente vê uma coisa e se a gente se esforçar, a gente consegue ver numa outra perspectiva. E assim são as coisas na nossa vida. Outras pessoas veem de outra perspectiva. A gente está vendo de outra perspectiva. E se a gente tentar ali tirar conclusões precipitadas e dizer assim, não existe velha nessa imagem, e não existe, vocês estão loucas, ela é nova, e a gente vai ficar teimando, não vai conseguir abrir a nossa mente para ver na percepção das outras pessoas, né? Então, isso é muito importante. É que nem eu mostrei a minha xícara para vocês. Quem olha desse lado, vê um sorriso. Eu que estou olhando desse lado, vejo uma frase escrita. Se vocês não virem esse lado, eu vou teimar com vocês que nessa xícara tem uma frase e vocês vão dizer que não tem. E eu vou dizer que tem. Mas por quê? Eu estou tendo uma perspectiva diferente do mesmo objeto, uma percepção diferente, né?
E aí a gente precisa abrir a nossa mente e ouvir a percepção do outro. Nem sempre a gente vai concordar com a perspectiva do outro. Nem sempre. Mas a gente pode estar atentos a perceber do ponto de vista do outro e aprender a perspectiva do outro. Né? Vou colocar um outro vídeo agora para a gente refletir um pouco mais sobre essa questão da percepção, que é tão importante na comunicação. Deixa eu tirar esse ponteiro aqui. Agora não precisa mais. Peraí, deixa eu tirar a minha câmera aqui, que eu acho que fica melhor. Prestem atenção, hein? Claramente alguém nesta sala matou Lord Gauss. Quem precisamente às 3h34 desta tarde foi brutalmente assassinado por um instrumento sem ponta. Eu quero que cada um de vocês me diga onde estava precisamente no instante em que este fato horrendo ocorreu. Eu estava polindo os metais na suíte principal. Eu estava arrumando as mesas do almoço no andar de baixo, senhor. Eu estava plantando minhas petúnias no jardim interno. Policial, prenda a Lady Gauss. Mas como? Madame, como qualquer conhecedor de flores lhe diria, não se planta petúnias antes de maio. Leve-a. É uma questão de observação, mas a grande questão é, quão observador é você? Claramente alguém nesta sala matou Lord Gauss. Quem precisamente às 3h34 desta tarde foi brutalmente assassinado por um instrumento sem ponta. Eu quero que cada um de vocês me diga onde estava precisamente no instante em que este fato horrendo ocorreu. Eu estava polindo os metais na suíte principal. Eu estava arrumando as mesas do almoço no andar de baixo, senhor. Eu estava plantando minhas petúnias no jardim interno. Policial, prenda a Lady Gauss. E aí, gente, conseguiram ver? Quem conseguiu ver todas as mudanças ali que tiveram na cena? Quem de vocês conseguiu perceber aí as 21 mudanças? É difícil, né? Olha, eu já assisti esse vídeo muitas e muitas vezes, eu nunca consigo ver. A Silvana viu o vaso com flores. Uhum. Esse vídeo, se eu não me engano, ele foi feito aí para uma campanha de conscientização com relação aos motoristas sobre os ciclistas, que é muito importante, assim, os ciclistas às vezes ficam no ponto cego, a gente não está focando neles e de repente os ciclistas surgem ali no meio do trânsito, né, e podem causar aí acidentes graves. Então, é muito interessante que quando a gente ouve ali o vídeo, ouve e vê o vídeo, a gente fica focado muito no que ele está falando ali, né? E a gente acaba tentando compreender o que está acontecendo e acaba não percebendo tudo aquilo que está, né, ao redor ali, como isso impacta na forma como a gente está filtrando o que a gente está vendo, né? Porque a gente acaba priorizando uma coisa, a gente seleciona alguma coisa que a gente vai olhar ali e acaba não percebendo, né, o todo, tudo o que está acontecendo ali, né? Então, agora, queria fazer uma reflexão aqui com vocês. Deixa eu compartilhar aqui o arquivo. Para a gente refletir aqui. Eu vou compartilhar aqui de forma diferente agora.
Então, agora eu queria ouvir de vocês. Em quais momentos você teve dificuldade para ser simpática? Ah, aqui é quando a gente teve dificuldade para nos comunicarmos de uma maneira simpática, de uma maneira agradável ao outro. Em quais momentos que isso aconteceu com você? Ou que isso acontece com você? Em que momento que você acaba não sendo simpática, não sendo tão agradável na forma de se comunicar? Quem quer escrever aí? Quer falar? Pensem um pouquinho, reflitam. A Milady falou, quando a pessoa está me ofendendo. Uhum. Boa. Uhum. Muito bom, Milady. Muito bom. A gente fica com mais dificuldade, né? Quando a gente está sendo ofendido pela outra pessoa, né? A Silvana falou, quando me sinto agredida. Uhum. Boa. Ou a Milady falou, ou sendo agressiva nas palavras. Uhum. Uhum. A Ana Jéssica falou, quando a pessoa está alterada. Uhum. É bem difícil, né? A gente conseguir aí manter a nossa postura de simpatia, né? Uhum. É bem verdade. Mas quando a gente está atendendo uma pessoa, seja atendendo a um cliente, ao público externo, seja atendendo a um cliente interno, a gente chama um cliente interno aquela pessoa que trabalha dentro da mesma empresa e que a gente tem uma comunicação com ela, a gente presta um serviço para ela, a gente ajuda ela no serviço, ou a gente trabalha em equipe, ou a gente precisa da pessoa para nos ajudar, né? É um cliente interno que trabalha na mesma empresa que a gente. Tudo isso acaba sendo uma forma de a gente se comunicar com essas pessoas, né? E aí, quando a gente trabalha numa empresa, ou na nossa própria empresa, enfim, a gente leva o nome da empresa junto com a gente leva o sobrenome da empresa. Né? Eu trabalho na Univale, eu estou representando a Univale, eu sou a Sueli da Univale. A forma como eu me relacionar, me comunicar, eu vou estar representando uma empresa. Né? E as pessoas depois podem dizer, a Univale é assim, por causa de uma pessoa. Né? Então, apesar da pessoa estar nos agredindo, estar nos ofendendo, a gente precisa se esforçar para ser agradável, independentemente do que a outra pessoa está fazendo ou falando. Mas é muito difícil, não é, gente? A gente tem muita dificuldade de controlar isso. A gente vai ter um dos dias, dos modos que a gente vai falar sobre inteligência emocional, né? Ainda não saiu aí as inscrições, mas a gente vai divulgar para vocês. A gente vai conseguir trabalhar um pouquinho mais essa questão de a gente conseguir controlar as nossas emoções e agir como a gente quer agir. E não agir conforme as nossas emoções estão nos controlando ou mandando a gente agir aí. Né? Mas a nossa reflexão é agora em como a gente pode se comunicar de uma maneira assertiva, independentemente da qualidade da comunicação do outro, né? Das coisas que estão acontecendo ali no meio que possam influenciar a forma como a gente se comunica. Lembrando que a gente acaba agindo muito mais de acordo com nossas percepções, os nossos modelos mentais e não realmente com os nossos objetivos, com a forma como a gente quer nos comunicar. E é nisso que a gente precisa cuidar. Qual que é a forma que a gente quer nos comunicar? Aquela pessoa não me disse bom dia, mas como eu quero me comunicar? Eu quero dizer bom dia para ela. Eu quero ser agradável com ela. Então, eu vou ser agradável com ela, independentemente da forma como ela está agindo com a gente. É difícil isso, principalmente nessas situações que vocês trouxeram, né? Quando estão nos ofendendo, estão nos agredindo, quando a pessoa está ali alterada, a gente conseguir manter a tranquilidade, manter a simpatia e agir da melhor forma que a gente pode. Então, vamos falar mais um pouquinho sobre a comunicação interpessoal aqui, para nos ajudar. Então, a comunicação efetiva, ela significa entender e ajudar os outros a controlar as suas emoções,
solucionar os seus problemas, resolver os seus conflitos e permanecerem motivados. Então, para eu conseguir ter uma comunicação efetiva, eu preciso, primeiro, controlar as minhas próprias emoções e ajudar o outro a controlar as suas emoções, resolver os problemas que estão aí para serem resolvidos, resolver os conflitos e permanecerem motivados, que ambas as pessoas estejam motivadas aí para essa comunicação, né? Então, a gente não pode menosprezar os conflitos, os problemas, a gente precisa resolver eles para que a comunicação seja efetiva, né? Então, agora eu vou passar algumas dicas para melhorar a comunicação interpessoal, tá? Sorria. A ciência provou que quanto mais você sorri, mais respostas positivas você obtém das outras pessoas. Você está precisando vender alguma coisa, você está precisando que a pessoa te diga sim, você quer que a pessoa concorde com você. Sorria, porque os estudos dizem que você recebe mais respostas positivas quando você sorri para o outro. Chamar a outra pessoa pelo nome. O nome é o que nos faz diferente dos demais, né? A gente não é um número, a gente tem um nome que é nosso. E a gente ser chamado pelo nome, a gente se sente valorizado. Então, a gente chamar outra pessoa pelo nome, a gente também está demonstrando que valoriza ela. Não critique, não se queixe, não condene. Às vezes tem pessoas que têm mania de se queixar, de reclamar muito, não precisam se policiar nisso, não criticar, não condenar aquilo que a outra pessoa está falando. Se você quer dar uma opinião, espera um momento certo para que você possa aí falar alguma coisa para ajudar essa pessoa, exortar essa pessoa ali no momento certo, né? E não a pessoa começa a falar, você já vai, mas eu disse não sei o quê, não sei o quê, e já fica lá acusando a pessoa, condenando a pessoa, e fica aquela comunicação chata, né? Você pode chamar a atenção em função de um erro de forma indireta. Aqui está um exemplo de como a gente chamar a atenção de uma outra pessoa que nem estava falando ali. Quando você for chamar a atenção de alguém por algum erro, comece elogiando, depois, de forma pontual, ao fato que aconteceu, não a pessoa. Você não fala, você é um idiota mesmo, você faz tudo errado. Não. Você dá primeiro um elogio, olha, eu gosto de você, gosto de trabalhar com você, gosto de conviver com você. Teve uma situação, um fato que não foi legal, por isso, por isso, por isso. Você pode demonstrar alternativas, olha, poderia ser feito dessa forma, poderia ser feito de outra forma. Demonstrar a importância e os benefícios das alternativas levantadas. Dessa forma, poderia gerar essas consequências, da outra forma, poderia gerar outras consequências, enfim, né? Então, você dá um feedback ali focado naquele problema, naquele erro, né? E não acusando a pessoa, focando na pessoa como um problema, tá? É natural a gente discordar das pessoas, a gente ter percepções diferentes, como a gente já falou. Mas quando a gente se comunica, a gente precisa buscar ser mais assertivo possível. E para isso, a gente precisa cuidar da forma como a gente fala, para que a gente possa alcançar esse resultado, né? Depois, deixa eu ver se está passando aqui o slide. Acho que não mudou, né? Agora foi. Valorize, aprecie o outro honesta e sinceramente. Então, aqui é a gente focar em valorizar a outra pessoa. O elogio, ele abre portas para o diálogo, para a gente compartilhar, para a gente se comunicar e para a aproximação emocional também, né? Então, o fato de a gente elogiar o outro, a gente consegue bastante coisa para abrir a comunicação, quebrar um pouco a resistência do outro, enfim. Esforce-se para ver do ponto de vista do outro, né? A gente falou bastante sobre percepção. Então, assim, faça perguntas. Explique-me melhor. Em relação ao que você falou ali, eu entendi que isso, é isso mesmo. Então, você pede aí para a pessoa explicar bem, para que você dê esse retorno, para que a pessoa compreenda aquilo, para que vocês duas compreendam a mesma coisa. Para isso é importante falar. Fazer perguntas, ou dizer, olha, eu entendi isso, é isso mesmo?
Faz sentido isso? É isso que você quis dizer ou não, né? E assim a gente torna essa comunicação comum. Né? Torne-se verdadeiramente interessado na outra pessoa. Né? Então, demonstrar que está interessado, olhar no olho da outra pessoa, você dar corda para ela falar mais porque você está interessado nela. E incite o outro a falar mais sobre si mesmo, sendo um bom ouvinte. É muito bom ter alguém que incentiva a gente, deixa a gente falar de si mesmo. Hoje, poucas pessoas nos ouvem, nos dão atenção, né? E a gente acaba não conseguindo aí se sentir compreendido, se sentir ouvido, poder nem desabafar. Né? E tem vezes que você conversa com uma pessoa, a pessoa, nossa, a conversa foi boa, mas você não falou nada, você só ficou ouvindo. Né? Fale de coisas que interessem a outra pessoa. As pessoas mais interessantes são aquelas que têm coisas em comum com você. Você vai gostar daquilo, se identificar daquilo que as pessoas estão falando que tem relação contigo. Né? Se você não gosta de carro e tá ali uma conversa só sobre carro, você não acha aquela conversa interessante. Você vai sentir um peixe fora da água, vai achar aquela coisa tediosa. Né? Então, se você buscar falar alguma coisa que é interessante para outra pessoa, ela vai achar a conversa mais agradável. Reconheça seu erro. Então, reconhecer os erros é mais produtivo para os relacionamentos do que tentar justificar. Então, reconheci, errei mesmo, me desculpe, é muito melhor do que ficar, mas é porque eu fiz isso por causa disso. Mas eu fiz por causa disso. Mas é porque o outro também fez isso. É porque, né? Isso não é muito produtivo nos relacionamentos, muito pelo contrário, né? Joga a culpa no outro e vem, e vai, e vem, e vai. Depois a discussão pode ainda ficar pior, né? Deixa outra pessoa falar e demonstrar os seus sentimentos. Às vezes a pessoa tem a necessidade de simplesmente ser ouvida. Às vezes ela não quer um conselho, às vezes ela não quer a nossa opinião, ela só quer ser ouvida. E quando a gente demonstra a nossa escutativa, fazendo perguntas assim como o que podemos fazer para melhorar essa situação, né? Pode ser suficiente para solucionar de forma positiva. Muitas vezes as respostas estão dentro da própria pessoa. Às vezes a gente fica tentando ali solucionar o problema das outras pessoas, mas muitas vezes as respostas já estão dentro da própria pessoa. E você fazendo uma pergunta, alguma coisa vai estimular outra pessoa a conseguir resolver a situação, só ela colocando para fora, né? E seja aberto e simpático às ideias e anseios dos outros, né? Então, cada pessoa ela tem a sua bagagem emocional, os seus traumas, a sua história de vida, os seus conhecimentos, os seus valores, né? Tem tudo aquilo. E você pode ver as vantagens nas diferenças. O quanto a perspectiva diferente do outro pode agregar para a minha vida, o quanto eu posso aprender, o quanto isso pode engrandecer a minha vida, do que eu ter rodeado só de pessoas que concordam com tudo comigo, que dizem tudo amém, ok, e eu não cresço em perspectivas, não aprendo coisas diferentes, né? Então, a comunicação assertiva, ela é direta e honesta, sem voltas ou meias palavras. Se eu estou sendo prolixo, estou dando voltas e voltas, eu não estou tendo uma comunicação assertiva. E se eu falo meias palavras, aquela frase de meia palavra basta, eu não estou me comunicando de uma maneira clara, honesta, isso também não é uma comunicação assertiva. E ela precisa ser direta ao ponto, mas isso não significa ser rude. Ok, ter uma comunicação direta não é ser grosso e rude, né? É diferente de ser agressivo ou passivo, é ser assertivo, tá? É ser de maneira clara, é ser de maneira objetiva, tá? Mais algumas dicas, então, para ser mais assertivo na comunicação. Seja claro e objetivo e se expresse sempre com transparência, tá? Sem tentar ali manipular, filtrar a comunicação. Demonstre convicção do que fala. Use sempre fatos e dados. Se eu não demonstro convicção no que eu falo, como que eu vou convencer a outra pessoa daquilo que eu estou falando, né? Concentre-se e escute com atenção o que o outro está falando, né? A escutativa que a gente já falou hoje. Seja sempre direto para não parecer que está inseguro ou com medo.
Se não entender, faça perguntas. Qual informação você precisa? Eu compreendi de forma correta? É isso que você queria dizer? Enfim. Cuidar com as expressões corporais para não intimidar o outro, né? Quanto a linguagem corporal influencia, né? Sempre pense em como agir no lugar da outra pessoa, né? Se colocar no lugar do outro. Tenha certeza de que o outro está acompanhando o seu raciocínio, se não, repita. E construa acordos e busque por soluções possíveis. Buscar o ganha-ganha, buscar o acordo, né? As soluções boas aí para ambos os lados é muito importante, né? Deixa eu colocar o outro aqui. Algumas dicas, então, no atendimento ao cliente. Oi? Não. Sorria. A gente já falou do sorriso, que é muito importante na comunicação e no atendimento ao cliente. Seja educada, seja ágil, agilizar as coisas ali para resolver as coisas. Olhar, muito importante olhar para o cliente. Escutar atentamente, demonstrar que a outra pessoa é importante, chamar pelo nome, atender bem qualquer um, independentemente, né, de como a outra pessoa seja, cumprimentar a todos, atenda como você gostaria de ser atendida, deixe à vontade, não dê ordens, evite palavras negativas, às vezes até você tem como você está atendendo um cliente, você tem uma resposta que é negativa, mas você tenta falar de uma outra forma para não dizer não, não posso, não consigo, não é permitido. Você pode dizer, olha, a regra aqui da empresa é fazer de tal forma, podemos fazer de tal forma. Tem outras formas de a gente falar para não usar as palavras negativas, né? Seja gentil e seja sincera. Então, algumas dicas aí para nos ajudar no atendimento ao cliente. E para a gente finalizar, então, razões para realizar um bom atendimento. O cliente que gostar do atendimento, ele tem mais chances de voltar. Quantas vezes, né, a gente já foi numa loja, num restaurante, alguma coisa que foi mal atendido e a gente não quis mais voltar naquele lugar, né? A primeira impressão muitas vezes permanece, e isso é um desafio, né? Nos nossos relacionamentos isso é assim, na questão de relacionamentos comerciais, enfim, atendimento entre colaboradores ali do cliente, nosso cliente interno, né? Que são os nossos pares que trabalham junto com a gente na mesma empresa. Às vezes pode acontecer, a gente tem uma impressão ruim da pessoa e já fica com aquela impressão, e isso influencia na forma como a gente vai se relacionar com ela, no trabalho em equipe, no dia a dia, no trabalho, enfim. Recuperar um cliente custa mais do que mantê-lo, é muito mais caro, né? A gente precisar aí recuperar esse cliente do que simplesmente manter ele. E o cliente insatisfeito faz propaganda negativa para umas 20 pessoas. E o satisfeito fala para 5. Olha só, gente, aquele que não gosta do negócio sai falando muito, né? Quando não coloca na rede social, né? E aquele que está satisfeito, só 5 pessoas, para falar só para 5 pessoas. É muito menos, né? Então a gente precisa trabalhar muito mais para ter os clientes satisfeitos, para atender bem, para as pessoas se sentirem bem, se sentirem agradadas, para que elas possam gostar do seu atendimento, tá? Então isso a gente aplica para tudo aí, tanto nos nossos relacionamentos internos dentro da empresa, quanto externos, seja se a gente tem um negócio próprio ou se a gente trabalha aí no mundo corporativo. Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, né? Todas essas questões aí de comunicação assertiva e de atendimento ao cliente. Espero que tenha ajudado vocês, pelo menos, a refletir aí nas perspectivas com relação à comunicação, com relação a como ver o outro, a como a gente se comporta, como a gente conversa com o outro, se comunica, como a gente atende, enfim. Ok, pessoal? Legal. Obrigada, Cristiane. Alguém tem alguma dúvida, gente? Por favor, se alguém quiser compartilhar alguma coisa aí, fiquem à vontade para perguntar, para compartilhar alguma experiência, alguma coisa, tá? Podem ficar à vontade, tem esse tempo aí.
vamos aprimorar nossas comunicações, né? Isso é bem importante, a gente sempre refletindo o que a gente pode melhorar aí e cada vez termos relacionamentos melhores, seja na área pessoal como na área profissional. Ai, que bom, gente. Obrigada, que bom que vocês gostaram. Professora Nathalie está aí? Conseguiu conectar? Consegui no final. Vamos ver se eu consigo abrir a câmera, né? Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui, que hoje foi... Eu tinha horas que eu entrava, ouvia, saía, aí teve um momento que eu entrei, que foi bem interessante a tua fala, Suelen, que era a questão assim, às vezes a gente está, né, e aí perde a conexão, no meio de uma live, perde a conexão, e aí perde o conteúdo, e aí depois voltar, eu falei, olha, sou eu hoje, né? Ó, que bom, Mainara, que foi ótimo, né? Os poucos momentos que eu conseguia entrar, assistir um vídeo, eu fui acompanhando esse movimento da comunicação assertiva e realmente a professora Suelen deu um show. Muito obrigada, professora. Então, assim, ó, vi que as meninas gostaram bastante. E um tema que chamou bastante atenção, logo no início, quando a gente startou o nosso projeto, né, professora, foi gestão do tempo. Então, fiquem ligados que na semana que vem a gente vai estar conversando sobre a gestão do tempo, certo, professora Suelen? Isso mesmo. Logo a gente vai ter aí o link de inscrição, né? Tá no forninho aí, logo vai sair para a gente poder passar para vocês já fazerem a inscrição. É semana que vem, na quarta-feira, vamos falar sobre gestão do tempo, algumas ferramentas vou passar aí para vocês, para a gente conseguir administrar tudo isso, essa loucura das nossas vidas, né? Já que boa parte da comunicação está ali o foco, né, que a gente viu ali. Então, como eu falei, em alguns momentos eu consegui pegar ali alguns ganchos da fala da professora. Então, assim, às vezes falta aquele foco, por quê? Porque como a gente está, né, nesse turbilhão, nessa nuvem aí, né, de tempestade, com tantas coisas para fazer ao mesmo tempo, como que a gente pode organizar nosso tempo para dar conta e ainda sobrar um tempinho para a gente, né, cuidar de si, que é um outro tema que a gente vai ter também do autocuidado, enfim, como é que a gente pode trabalhar a nossa estima, enfim. Tem muita coisa bacana ainda para acontecer no nosso projeto, aí Mulheres Empodera. Então, acompanhe as mídias sociais da Escola de Negócios, tanto no Instagram quanto no Facebook. Quem recebe as comunicações por e-mail, quem já fez a inscrição vai estar recebendo sempre o comunicado do próximo evento. Então, assim, a ideia é que a gente compartilhe, que a gente crie essa rede, fortaleça essa rede cada vez mais. Então, né, nós agradecemos aí a presença de todas vocês, fiquem ligados. Então, semana que vem, nesse mesmo bate-local e horário, estaremos falando sobre gestão do tempo. É isso? Um beijo grande, se cuidem, fiquem bem, até o próximo evento. Isso aí, obrigada, professora Nathalie. Gente, obrigada pela participação de vocês. Espero vocês aí na semana que vem, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.